pelo sacerdócio, cumprimento também os diáconos presentes, os seminaristas, os religiosos, as religiosas, os consagrados, consagradas das mais diferentes comunidades. Quero cumprimentar a juventude da nossa diocese, das 47 paróquias aqui representadas, os irmãos dessa amada cidade de Magé, como também os que vieram de Petrópolis e de Teresópolis, de Guapimirim, de São José do Vale do Rio Preto, como também os irmãos que vieram de Areal. Quero cumprimentar também, sabemos que estão aqui irmãos que vieram de dioceses vizinhas, aqui pessoas que vieram de Pernambuco, do Ceará, irmãos que vieram aqui do lado, de Nova Friburgo, irmãos que vieram de Niterói, também da Arquidiocese do Rio de Janeiro, enfim, vocês que vieram dos mais diferentes locais para participar da graça dessa nossa celebração e dentro dela da nossa jornada diocesana da juventude. Cumprimento ainda o senhor prefeito Rafael Tubarão, que se faz presente, e todos os membros que fazem parte do seu governo, de um modo especial, a secretária de Educação, a senhora Alisson, que tanto colaborou também para que nós pudéssemos bem realizar essa jornada diocesana da juventude. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, todos os anos era a mesma coisa. Quando eu tinha a oportunidade de passar os 15 dias de férias que o mosteiro concede aos seus monges, naturalmente, o lugar onde eu passava as minhas férias no mês de janeiro era em Aracaju, minha terra natal. E todas as vezes que eu ia a Aracaju, no dia seguinte à minha chegada, imediatamente eu tinha que ir à casa dos meus avós. Uma cena se repetia todos os anos, e eu jamais esquecerei ao longo de toda a minha vida o que acontecia. Era quase uma liturgia, um ato solene, mas fundamentalmente um ato de amor. Eu chegava na rua São Cristóvão, número 908, e ali batia palmas, porque a casa não tinha campainha. Era a casa dos meus avós. Meu avô já havia falecido, mas minha avó, cujo nome, o apelido era Lilio, e se chamava Maria, ela sempre estava ali na expectativa da minha chegada, porque minha mãe já telefonava dizendo: olhe, Lió, como ela sempre me chamava, que é meu apelido dentro de casa, não é? Lió está indo para aí. Não era o padre que estava indo, era um neto. E minha avó recebia todos nós netos sempre da mesma forma e de um modo solene. Ora, ao chegar ali, bater palmas, a primeira porta se abria da casa. E ela depois vinha para uma grade que separava, através de uma pequena área, a parte central da casa. E ela já abria o seu sorriso ao tempo em que virava a chave. Depois descia com cuidado, porque era idosa, os 8 degraus, até chegar ao portãozinho que ficava no muro. Abria aquele portão, eu podia abri-lo, mas o ato de abrir aquele portão significava: venha, entre, ingresse, não apenas a minha casa, mas também no meu coração. E sempre a mesma coisa, para subir, ela dava, pedia o braço, colocava, a mão entre o braço, e nós subíamos solenemente aqueles 8 degraus, como que numa recordação de eternidade, um desejo imenso que aqueles degraus nunca acabassem, pelo simples desejo de estar ao lado daquela velhinha, poço de sabedoria, daquela avó que sempre nos tratou com tanto carinho e com tanto amor. E depois que ingressávamos naquela casa, depois de fechados todos os portões e a porta, para que ali só existisse nós dois, ela se sentava no sofá, eu ficava diante dela e ela cruzava as pernas, e ali era o momento de nós recordarmos as mesmas coisas, os mesmos papos, e eu perguntava sobre aqueles que haviam partido e as histórias do tempo presente, e ela
por centralizar toda a família em sua casa, de algum modo conseguia me dizer tudo sobre todos, sob um olhar de misericórdia e de amor, que somente geralmente os avós conseguem ter. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, queridos jovens, porque estou recordando desse fato do meu passado. Imaginar que durante aqueles 30 anos que Jesus viveu com os seus pais, com Maria e com José, que Jesus muitas vezes, talvez até diariamente, foi à casa de sua avó, porque cabiam aos antigos formarem os mais velhos, cabia aos antigos dar a palavra definitiva para aqueles que estavam crescendo. Cabia àqueles homens e aquelas mulheres que tinham a força da sabedoria orientar os mais jovens para que eles alcançassem a plena realização dos seus sonhos. E como nos diz o Evangelho de hoje, quanta alegria, meus irmãos e minhas irmãs, de eles terem visto o que nós enxergamos pela fé, pela presença de Jesus na Eucaristia e pela certeza do Espírito Santo dentro de nós. 30 anos podendo contemplar o próprio Deus na sua cidade, dentro da sua casa. 30 anos foram dados a Joaquim e a Ana. 30 anos, como também a Maria e a José, para ouvirem dentro da própria casa e verem a palavra viva, Jesus Cristo, que estava no meio deles. Esses homens do passado tiveram a alegria de contemplar a beleza da vida que Deus havia mandado para a salvação da humanidade. E Deus começou a salvação pelos mais próximos, porque foi Joaquim e Ana que acolheram a gravidez na adolescência da Virgem Maria, trazendo-a para dentro de casa e para o mais profundo do coração. Foi Ana e Joaquim que, ao acolherem a Virgem Maria pela obra que nela havia se realizado pelo Espírito Santo, acolheram o próprio Jesus, o neto que estava por vir, não qualquer neto, o Salvador da humanidade, não qualquer expectativa, o Messias esperado por todo Israel, não qualquer pessoa que ingressava em sua casa, mas aquele que era neto, mas que era o Salvador de suas vidas. E essa graça que nós encontramos naqueles que nos deram as primícias da fé, aqueles que abraçaram Jesus Cristo desde os seus inícios. E eu posso imaginar quanta alegria de Ana e Joaquim, que embalaram nos seus braços o próprio menino Jesus. A beleza de Ana, que com a Virgem Maria deram um banho em Jesus quando era muito pequeno. A beleza daquela família que viram a salvação diante dos seus olhos. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos jovens, nós não podemos jamais nos esquecer daqueles que nos ensinaram aquilo que hoje é para nós motivo de alegria, a nossa fé. Nós jamais podemos nos esquecer daqueles que experimentaram ao longo da sua vida a substância do Evangelho vivo, que é Jesus Cristo. Nós jamais podemos nos esquecer daqueles que foram capazes de testemunhar dentro do nosso coração aquilo que eles próprios tomaram da vida através não apenas do que somaram pela sabedoria dos anos, mas de um modo especial aquilo que adquiriram pela sabedoria da fé. E são esses homens que nós carregamos, todos nós, trazemos os rostos, trazemos as estaturas dessa história anterior a nós, trazemos a beleza da vida através daqueles que testemunharam para nós a própria experiência, nos transmitindo não apenas o sangue, mas nos dando algo fundamental que nós chamamos de amor. Foi isso que Ana e Joaquim viveram dentro da família, e é isso que nós, enquanto família, desejamos viver. Ora, a nossa família cresceu. A nossa família é muito mais do que o pai, a mãe, o avô e a avó, o bisavô e a bisavó. Nós estamos aqui enquanto família, unidos pelo coração.
Estamos aqui enquanto família porque foi o amor de Cristo que nos uniu. Estamos aqui reunidos nessa jornada diocesana da juventude pela certeza absoluta que temos dele ser o Salvador do mundo. E quem sabe que Jesus Cristo é o Salvador, vai colocar toda a sua vida à disposição para entregar esse mesmo tesouro a todas as pessoas, como fizeram Joaquim e Ana, Maria e José, e todos aqueles que conviveram com o Senhor. Assim, queridos jovens, a igreja tem uma sabedoria como a tem os mais antigos. A igreja tem a sabedoria divina revelada pela palavra de Jesus, que é palavra colocada em sua boca pelo Pai, pela ação do Espírito Santo, para que nós não apenas conheçamos a verdade, mas vivamos a verdade em nossa vida. Essa jornada é exatamente o desejo que nós temos de transmitir para vocês. Nós que somos mais velhos e naturalmente mais experientes, nós que somamos o conhecimento não apenas por aquilo que nós aprendemos no colégio ou talvez numa faculdade, nós que fizemos principalmente a experiência de abraçarmos Jesus Cristo, de experimentarmos, e aquilo que nós experimentamos, nós não podemos guardar dentro de nós. Aquilo que está dentro do mais profundo do nosso coração, nós não queremos apenas conter para a nossa vida, mas desejamos que essa verdade chegue a cada um de vocês. O Evangelho é força de libertação, o Evangelho é alegria. Todo aquele que é capaz de entender o projeto de Deus em sua existência, apesar das dificuldades do dia a dia, é capaz de transpor as muralhas, é capaz de quebrar as barreiras e é capaz de realizar na sua própria vida e na vida do mundo os grandes projetos que Deus deseja para cada um. Assim, queridos jovens, celebrando hoje São Joaquim e Santana, como disse no início, nós começamos bem, porque começamos pelo conselho dos antigos. Começamos bem, porque começamos através daqueles que abraçaram a fé, mesmo não tendo conhecido realidades anteriores, como nós conhecemos. Abraçaram pela fé essa nova vida que é dada a cada um de nós. Assim, eu desejo que vocês vivam profundamente essa jornada diocesana da juventude com a alegria que é própria de cada um de vocês, com a dança que é própria daqueles que se alegram do Senhor, com o cantar daqueles que colocam a sua voz à disposição para proclamar a palavra do Senhor através das melodias. Desejo que vocês vivam essa jornada diocesana, transmitindo ao irmão que está ao seu lado a alegria de serem cristãos, de serem católicos, de pertencerem à nossa diocese, que é muito maior do que os nossos olhos enxergam. E em cada irmão e em cada irmã, a experiência da sua família, da sabedoria dos antigos e principalmente tomando toda essa experiência, levar para muito além da jornada, para que assim toda a nossa diocese experimente aquilo que nós próprios estamos aqui buscando, porque já temos, porque já nos foi dado por antecipação, que é a graça de Deus que se manifesta pela presença de Jesus Cristo em nosso meio e pela ação do Espírito Santo que nos move a todos. Assim, boa jornada para cada um de vocês. Vivam essa alegria a cada instante. É só o começo. Viveremos as mais diferentes experiências. E vocês serão acolhidos das famílias, não porque precisam se alimentar e dormir, mas porque nós queremos dar a essas famílias de Magé também, como famílias de cada um de vocês, como novos irmãos, para que vocês que estão vindo retornem, voltem ao coração daqueles que estão acolhendo com tanta alegria, com tanto amor e com tanta confiança nessa presença que também vai revitalizar essas mesmas casas. Vamos aproveitar, é tempo de Deus em nossa vida, vamos viver a intensidade desse amor e vamos de um modo especial, tomando da fonte da sabedoria dos antigos, proclamar outra vez para todo mundo por meio da nossa fé que Jesus Cristo verdadeiramente é o Senhor,
para a glória de Deus Pai e pela ação e pelo poder do Espírito Santo, que nos move a todos, não apenas a buscar o bem, mas realizar o bem que começa aqui e agora, através do nosso testemunho. Que a Virgem Maria, Senhora do Amor Divino, protetora de nossa diocese, nos impulsione como ela mesma foi, seguindo o seu Filho, e que a cruz do Senhor nos faça superar as dificuldades, para dele viver também a glória e a plena felicidade. E meus irmãos, queridos jovens, apenas para concluir, eu vou fazer isso através de uma história, lembrando a minha avó Liliu, mas também lembrando principalmente da sabedoria dos antigos, de Joaquim e de Santana. E a história nos diz o seguinte: uma garotinha de mais ou menos 5 anos de idade estava na casa da sua avó. Se aproximando daquela senhora, ela disse: vovó, o que é a velhice? Então aquela senhora, que já era bastante idosa, ficou pensando no que responder àquela criança e começou a passar a mão na sua testa, nas rugas perto do seu rosto e na pele, que já não era tão firme assim. E quando ela passava a mão nessas rugas, ela começou a pensar em todas as suas histórias, na sua infância, nas dificuldades da vida, nas alegrias do crescimento, nas primeiras letras aprendidas na história, no casamento, nos primeiros filhos, nos netos, enfim, começou no espaço de poucos segundos a recordar de toda a sua vida. E com as mãos sobre as suas rugas, ela olhou para a sua netinha e disse: minha netinha, vovó, é a beleza da experiência da vida. Se assim fizermos, aprenderemos o que a antiguidade do Evangelho se torna para nós: palavra viva, sempre nova, porque do tesouro do coração de Deus nós tiramos sempre coisas antigas e novas, que colaboram para que nós não percamos a meta, e a nossa meta e único horizonte é Jesus Cristo. Que Ele nos auxilie ao longo dessa jornada diocesana, porque inegavelmente a velhice é bela, a palavra é bela, e a Trindade ao mundo inteiro. Que assim seja.